Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. E hoje vamos para a segunda parte do nosso vídeo sobre remakes que deram certo no mundo do cinema de horror, trazendo aí mais 4 indicações de refilmagens que fizeram jus ao essencial e não perderam a sua essência. Para conferir essas dicas, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Hollywood tem uma mania bem irritante de querer refazer filmes estrangeiros à sua maneira sempre que alguma coisa faz sucesso no exterior. Mania essa que acaba tendo como resultado a produção de filmes bem fracos, sem um pingo da personalidade dos originais, cujo charme vem justamente dessa forma de fazer filme não estadunidense, um pouco diferenciada do que a gente está acostumado a ver. Portanto, quando se tira essas peculiaridades que deixam o filme realmente bom e tenta se encaixar a história numa estética, numa forma de fazer cinema hollywoodiana, o resultado geralmente são filmes que não têm motivo para estarem ali. E nesse caso, os exemplos são muitos. A gente teve o recente Goodnight Mommy, né, o remake do filme austríaco de mesmo nome, que estreou na Prime Video, que foi detestável. A gente teve Quarentena, que é um remake daquele found footage espanhol, Hack, do qual eu já falei aqui no canal, inclusive. A gente teve em 2015 Martyrs, que é um remake de um excelente filme francês de horror extremo que tem o mesmo nome. E por aí segue, a lista é longuíssima quando o assunto é remake hollywoodiano que não deu certo. E o resultado de tanta decepção é que geralmente quando a gente vê o anúncio de algum remake estadunidense de obras estrangeiras no caso que não são estadunidenses, a gente tende a torcer o nariz com força. Mas, felizmente, tem algumas obras em que os estadunidenses acertaram e fizeram ali produções que fazem jus ao original, às vezes acrescentam até alguma coisa interessante para a história. E é sobre esses filmes que a gente vai falar aqui. Ah, e só fazendo um adendo aqui. Quando eu falo de remakes, eu estou incluindo nessa categoria também os reboots, ou seja, histórias novas que são criadas a partir de uma mesma premissa e não necessariamente refilmagens de outros filmes. Eu esqueci de falar isso lá no primeiro vídeo, então por isso eu peço minhas sinceras desculpas. Dito isso, sem mais delongas, bora para as indicações. Começamos então com Deixe-me Entrar, no original Let Me In, um remake de 2010 de um filme sueco chamado Let the Right One In. O longa, ao meu ver, tem seu principal mérito por inserir uma história bem bonitinha ali de amizade na infância em um dos melhores filmes sobre vampiros da última década. A trama acompanha o jovem Owen, de 12 anos, que é uma criança ali meio negligenciada pelos pais que vê se mudar para o apartamento ao lado uma jovem que aparentemente tem a mesma idade dele, chamada Abby. Ao longo do filme, ele passa a se aproximar dessa vizinha e eles começam a formar ali alguns laços, nasce uma amizade bem fofinha ali entre as duas crianças. O problema, e isso não é spoiler, já que o próprio trailer mostra isso, é que a Abby precisa de sangue para sobreviver, tendo sido ela responsável por várias mortes que estavam rolando lá na cidade em que se passa o filme. E, obviamente, a partir daí, o destino dessa recente amizade entre as duas crianças se torna incerto e deveras perigoso. Por conta dessa mescla entre a história bonitinha ali da amizade entre as duas crianças e a violência e o sangue que compõem a parte do thriller vampiresco, que o filme também é, Let Me In consegue oscilar ali de uma maneira bem positiva e bem feita entre o assustador e o fofinho, de modo que o longa vai agradar tanto quem busca ali uma história mais bonitinha, mais intimista, de criança ali, quanto quem está buscando um ótimo filme sobre vampiros que foge bastante daquele caldo extremamente genérico de produções sobre o gênero. Let Me In, inclusive, é um filme que não vai faltar de forma nenhuma na minha lista sobre bons filmes de vampiros, que eu pretendo lançar no canal em algum momento. Seguimos com Suspiria, um filme de 2018 inspirado no filme italiano de mesmo nome, dirigido pelo grande mestre Dario Argento. O reboot é esse que traz uma nova pegada, uma nova abordagem para tratar ali do mesmo pano de fundo que o original tem, de uma companhia de dança secretamente liderada por um clã de bruxas maléficas. Contando com vários nomes famosos aí, como Dakota Johnson e Tilda Swinton, esse filme ele tem uma vibe bem diferente do original, tem uma personalidade muito própria e é extremamente bem executado em diversos aspectos. A história nos apresenta Suzy, uma jovem dançarina estadunidense que se muda para Berlim lá no auge da Guerra Fria, né, no lado ocidental da Alemanha.
O objetivo dela, obviamente, é entrar para essa renomada companhia de dança. E ela consegue isso logo no início do filme. O problema é que aos poucos ela vai descobrindo ali os sombrios segredos das suas professoras e de todo mundo que está ali. De modo que ela logo se vê envolta nesse mundo de bruxaria. Suspiria é um filme que, como eu falei, tem muitos méritos em sua execução e no seu desenvolvimento. Desde as atuações muito competentes, a fotografia sombria e opaca que permeia o filme inteiro, numa composição de cores que traz ali muito forte aquele clima lúgubre, soturno, que condiz muito com o período e local no qual o filme se passa. Esse pano de fundo histórico, inclusive, ele permeia ali meio que o filme inteiro, funcionando ali como um paralelo entre o que acontece dentro da companhia e com todo o peso e a desesperança presentes não só lá dentro, como também no mundo em que se insere. Para além disso, Suspiria é um filme bem lento, ele vai se desenvolvendo ali de uma forma bem devagar, ele demora a dizer a que veio, embora faça isso com muita maestria num último ato ali, ó, macabro pra caralho. Tem muita coisa ao longo desse desenvolvimento que pode soar descartável para alguns espectadores, embora, na minha humilde opinião, não seja nada que comprometa a qualidade geral do filme. Até porque, no caso de Suspiria, lentidão é sinônimo de história bem desenvolvida. Definitivamente trata-se de um filmaço que não pode, de jeito nenhum, ficar fora das listas de filmes de quem curte uma boa história sobre bruxaria. Seguimos com o meu favorito dessa lista, Somos o que Somos, ou no original We Are What We Are, um filme de 2013 que é um remake de um filme mexicano do mesmo nome. Na história desse longa, a gente acompanha a família Parker, que está de luto ali após a morte da mãe, e isso não é spoiler porque acontece logo nos primeiros minutos de filme. O pai da família, o Frank, ele é um homem extremamente religioso, extremamente rígido com a sua prole, que é composta ali por 2 filhas adolescentes e por um filho mais novo, ainda criança. Esses 3 ali, eles parecem ter bastante medo do pai e por isso eles meio que obedecem ele cegamente. De modo que a gente não demora para perceber que tem alguma coisa estranha com aquela família. Claro, além da religiosidade exacerbada e da rigidez extrema do Frank, do pai da família. Paralelo a isso, a gente acompanha também a história de um médico local que se surpreende ao achar alguns ossos ali no riacho perto da sua casa. Então ele vai investigando para tentar descobrir de onde é que esses ossos estão vindo. E toda essa trama que a gente vai acompanhando se desenrola durante um período de intensas chuvas lá na cidade em que o filme se passa. Algo que confere a todo o filme um clima sombrio muito constante, o que é complementado por uma fotografia extremamente cinzenta e pálida. Toda a opressão e melancolia que as filhas ali do Frank passam ao longo do filme, tudo isso é muito reforçado por essa composição, de uma chuva que não para de cair, de um cinza ali permeando o filme inteiro. Algo realmente pesado ali, o que contribui para um resultado fantástico em termos do que o filme se propõe a passar. Ou seja, transmite muito bem todo o desconforto e a angústia que os personagens sentem. Tudo isso ao longo de um desenvolvimento ali meio lento, mas muito bem trabalhado. Sem dar spoilers, o dito segredo que a família guarda não chega a ser nenhuma grande surpresa quando ele é revelado, porque tem várias dicas ao longo do filme ali que dão a entender que o negócio segue nessa direção. Eu não acho que tenha sido nenhuma intenção dos realizadores que essa revelação em si fosse um plot twist. Plot twist é esse que eles deixam lá mais pro finalzinho, numa cena ali bem surpreendente, bem brutal e, já adianto, sangrenta ali, ó, na medida certa. Por isso tudo, We Are What We Are, o Somos o que Somos, é um filme de terror sombrio e perturbador muitíssimo bem realizado, angustiante e desconfortável do início ao fim, algo que, né, como a gente tá falando de terror, é muitíssimo bem-vindo. Acho que deu para notar que os filmes aqui dessa lista, eles estão seguindo mais ou menos que um padrão, né? São todos filmes mais cinzentos, com uma fotografia ali mais escura, com cores mais frias e tudo mais, que passam bastante essa sensação de decadência e de melancolia. Por incrível que pareça, eu não tinha notado esse padrão quando eu montei a lista. Eu só fui me ligar disso conforme eu fui escrevendo o roteiro e percebi que eu estava falando a mesma coisa da fotografia de todos os filmes. E assim, esse último filme, ele não foge disso não, sendo um dos filmes mais lúgubres, mais cinzentos que eu já vi na minha vida, todo trabalhado ali naquela paleta de cores mais azulada, esverdeada, cinza, que a gente, fã de terror, tanto gosta. E se quando eu falei nessa paleta de cores, nesse estilo de fotografia, tu pensou no Chamado, olha, acertou em cheio.
The Ring, esse clássico do terror feito em 2002, é na verdade um remake de um filme japonês chamado Ringo, né? Muita gente nem sabe que se trata de um remake. E é um filme que definitivamente dispensa apresentações. Afinal, quem que não conhece a história da fita VHS amaldiçoada que mata quem a assiste depois de 7 dias? A menina Samara, lá do poço, com aqueles cabelos molhados e pretos, tapando um rosto semi-decomposto ali, putrefato, se tornou um dos grandes ícones do terror. Chegando ao ponto de que eu, sinceramente, acho que não tem fã do gênero que não a conheça. Junto com outros filmes, como O Grito, de 2004, ou Shutter, de 2008, o Chamado ele tá dentro ali de uma onda de remakes estadunidenses de filmes japoneses de terror, sendo, na minha humilde opinião, o melhor deles. Essa história da Rachel, a personagem lá da Naomi Watts, que tenta, de todas as formas, salvar a si mesma e ao seu filho da morte iminente nas mãos da Samara, já tirou o sono de muita gente. Inclusive o meu, que assisti esse filme lá quando eu era pequeno e fiquei traumatizadíssimo por alguns meses. Por mais que seja um filme do qual não tem muito o que falar aqui, já que todo mundo já conhece bastante, já conhece a história e tudo mais, eu acho que é um longa que certamente não podia faltar aqui nessa lista. E com certeza serve para encerrar ela em grandíssimo estilo. E por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo caso tenham gostado do vídeo. E claro, comentem aí quais desses filmes vocês viram, quais ficaram interessados em ver. Vamos debater, vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários. Tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!